Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui em nome do Centro Espírita Centelha Divina para mais uma palestra que vamos levar ao ar. Este é o compromisso de todo cristão. Ele deve sempre estar com a mensagem de Jesus para todos aqueles que encontraram o caminho. Porque nós sabemos que a nossa trajetória nesse planeta, em busca da nossa felicidade espiritual, é Jesus que traça, é Jesus que ilumina o nosso caminho, é Jesus que nos guia para os mundos felizes. Então, antes de começar, vamos então ler um trecho do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico, que é Família Espiritual. Por que vês um arqueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus, Mateus 7,3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí, a necessidade da convivência em que nós espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos através de benditas reciprocidades nos vários cursos da tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, se observar-lhe a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto. Apenas se lembra dos aniversários que, com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer as dificuldades e o sofrimento, que não analisa as razões dos outros e fixa-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não os enxerga possível de censura ou de advertência que em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expôs, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, e que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exige o atendimento e a ternura, de vez que desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz, de necessidade de amor. Então, meus queridos e amados irmãos, aí está para as nossas reflexões. Nós queremos que o outro nos dê, mas não temos nada para nos dar. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que corrigir nossas falhas. Primeiro, temos que ver os nossos defeitos e aliar nos conhecimentos da verdade para buscar a dignidade de um ser humano. Porque o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Construindo a família espiritual. Nada mais do que isso. Estamos construindo a família espiritual. Nesse momento em que nós estamos passando, aproveitando esse momento agora, para que todos os continentes do planeta Terra sejam visitados, que os trabalhadores do Cristo, na seara divina do Mestre, possam visitar todos os hospitais, levando palavras de amor, de conforto e de imortalidade
aos nossos irmãos. E aqueles que deixaram o corpo vão dar informação de que eles estão mais vivos do que antes, porque agora é imortal. E que eles estão sempre firmes na vida, porque a vida é única, as existências são diversas. Aquele outro que estão morando na rua leva a mensagem de amor, leva um recado de Deus, que Deus necessita de todos nós para a sua glória. Aquele outro que estão lá nas Cracolândias, os nossos irmãos equivocados, que estão lá nas cadeias, também nossos irmãos equivocados, oremos por todos eles, porque não deixam de ser os nossos irmãos. Seja lá como for, todos são nossos irmãos, no mesmo barco, conduzido pelo nosso Mestre amado Jesus. Assim, meus queridos irmãos, vamos nós todos caminhar com esse ser tão importante na nossa vida, que é Jesus. Eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou os caminhos para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou contar o erro do meu irmão. não vou julgar, Porque não vim para julgar, eu vou amar. É de Jesus esta lição. Eu vou amar. É de Jesus esta lição. Agora, meus irmãos, vamos todos, com o coração voltado ao Cristo, que é o representante de Deus para todos nós. Esse nosso irmão maior, que é o nosso condutor, é aquele que nos manda buscar a verdade para que a verdade nos deixe livre. Vamos então, nesse momento, ouvir a palestra que a nossa irmã Jacira vai trazendo para nós. São os exilados de Capela. Nessa oportunidade, quero dizer a vocês que está acontecendo com a Terra o que aconteceu com Capela, com o planeta do sistema de Capela. Nós estamos também, uma boa parte dos nossos irmãos estão sendo expurgados, estão sendo exilados para outros planetas primitivos, porque não pode um planeta galgar a regeneração com a outra comunidade no mesmo planeta na situação tão precária. Então, necessário se faz o que nós estamos vendo aí, porque tudo isso é pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus, é pela grandeza de Deus que está acontecendo tudo que está aí. Porque Deus não fez nenhum vírus, mas nós criamos o vírus com a nossa mente, com a nossa maledicência, com o nosso pensamento errôneo. Então, nós temos que arcar com tudo aquilo que fizemos para nós mesmos. Mas Deus, pela grandeza, pelo amor que Ele tem a todos os seus filhos, sempre tem uma providência para nos socorrer. Então, meus irmãos, vamos firme escutar com todo carinho, com todo amor, os exilados de Capela pela nossa irmã Jacira. Que Deus ilumine, dê força à nossa irmã, para que ela siga firmemente com seu propósito de levar as doces e amáveis palavras do Cristo a toda a comunidade que ela galgar pela sua frente. Vamos ouvi-la. Boa noite. Nós hoje vamos discorrer sobre um tema que é muito relevante e muito significativo para os nossos processos reencarnatórios. Esse tema vem desvendar todos os mistérios, todos os segredos das nossas existências. Esse livro foi escrito em 1949 e o autor dele é Edgar Pereira Armand. Edgar nasceu em 14 de junho de 1894 em
Guaratinguetá e desencarnou em 29 de novembro de 1982 em São Paulo, com 88 anos. Edgar nos deixou uma trilogia: Exilados de Capela, Cortinas do Tempo e Almas Afins. Os astrônomos, através do mapa zodiacais, eles observando através das suas elucubrações, visualizaram um ponto luminoso que lhes chamou a atenção. E aí, intensificando as suas pesquisas, descobriram uma estrela que tinha um brilho diferenciado. O seu rutilar chamava-lhes a atenção. E essa estrela fazia parte da constelação de Cocheiro. Como todos nós sabemos, constelação significa um conjunto de estrelas. E essa estrela, no plano terrestre, foi chamada de Capela. Capela são estrelas múltiplas. Essa estrela de Capela, ela compõe um sistema estelar quadrúplo. Capela é a estrela mais brilhante de Auriga, Alfa Aurigae, da constelação de Cocheiro. Ela é a sexta estrela mais brilhante e nós poderemos vê-la através de binômio, ou seja, como ela é um sistema estelar quadrúplo, ela se encontra, ela é vista como duas gigantes amarelas e duas anãs vermelhas. Capela é representada por um homem que carrega na mão direita um laço e na esquerda uma cabra que ele sustenta nas costas. A luz de Capela percorre 2 anos ou 42 anos para chegar à face da Terra. E essa luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 quilômetros por segundo. Em Capela já estava existindo uma transição planetária, ou seja, era imprescindível que houvesse ali um remanejamento daqueles povos, daquelas raças que não estavam condizentes com os patamares que eles estavam almejando alcançar. Então, alguns irmãos, através da espiritualidade, que viram que eles deveriam ser isolados daquele planeta, começaram a fazer um remanejamento. Ou seja, exilado significa expatriado, banidos, degradados, decaídos. Mas esse planejamento durou anos, porque a espiritualidade tinha que pesquisar, através dos seus estudos, onde existe no plano reencarnatório, que chamamos de restringimento ou miniaturização. Ou seja, é quando o espírito ele é preparado para renascer. E daí, os capelinos vieram e se reencarnaram em vários locais da Terra, como no Oriente, na China, no antigo continente da Lemúria e na Atlântida. Eles formaram os grupos dos Árias, a civilização egípcia, os povos de Israel e as castas da Índia. Dos Árias nasceram a maioria dos povos brancos da família indo-europeia,
onde estavam inseridos os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Dos árias, eles vieram com ressentimento, eles se sentiam discriminados, né? Se colocaram como vítimas por terem abandonado a sua pátria, né? O lugar onde eles se sentiam à vontade, então, que eles chamavam de paraíso, né? Paraíso perdido para eles. Então, eles vieram com ânimos de revolta, aquele ressentimento, e não tinham nenhum sentimento religioso. As castas da Índia, dos hindus, nasceram a maior parte dos povos arianos. Os hindus criaram e nasceram a Trimurti hinduísta, onde haviam 3 deuses: Brahma, da criação, Vishnu, da preservação, e Shiva, da destruição. O povo de Israel era o povo mais homogêneo, mais forte, mais orgulhoso. Eles ajudaram na disseminação do monoteísmo. Era a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Do agrupamento dos israelitas, mais tarde surgiram personagens notáveis como Abraão e Moisés. Moisés, ele tinha a missão de levar aquele povo, né, para que eles tivessem uma crença mais sólida e libertá-los também, né, que eles estavam presos, agrilhoados às tradições e às ambições dos levitas. Trazemos também a civilização egípcia, que foram os povos que trouxeram importantes conhecimentos, se destacaram pela prática do bem e, segundo parâmetros, foram os que menos dívidas tiveram com as leis cósmicas. De acordo com o seu alto grau de conhecimento, eles se destacaram na matemática, na astronomia, na arquitetura, na agricultura, na navegação, deixando obras como as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, as edificações maias e astecas, entre outras. As pirâmides do Egito têm 2 finalidades. Representam o templo sagrado de estudo e de iniciação e constitui para a posteridade o livro antigo que trazem as mais singulares profecias em face da obnubilação do porvir. Então, os capelinos, quando aqui chegaram, sob o impulso deles, trogloditas e tribos selvagens que viviam em palafitas, aprenderam a construir as suas cidades em lugares mais altos, secos, estáveis, defensáveis, surgindo assim melhores condições de vida e, por consequência também, dando-lhes a oportunidade de a população cada vez mais aumentar. As tribos nômades, elas começaram a se reunir em territórios delimitados e surgiram um despertar de consciência coletiva. Os homens, eles começaram, né, estando mais com as mentes mais abertas, eles começaram um novo ciclo, e esse ciclo era promissor de reajustes. Eles adotaram costumes mais brandos, onde foram surgindo as leis
os ensejos de fé e a noção de divindade. Vamos também falar dos Atlantes, né? A população atlântida, que supõe ter desaparecido no ano de 9500 AC, submersa pelo mar. Esses capelinhos, quando ali estiveram, eles trouxeram o conhecimento da metalurgia. Nas suas cidades havia muito ouro, que eles usavam para edificar os seus castelos. Então eles trouxeram esse conhecimento para os povos da terra, que saíram da idade da pedra polida e começaram a usar o metal. A Atlântida, ela é berço da legendária quarta raça. Vamos falar agora da Lemúria. A Lemúria nos traz a terceira raça. A Lemúria, contrariando a lei do progresso, porque eles não aceitavam o envelhecimento dos seus corpos, eles se submeteram incondicionalmente aos abusos de pesquisas científicas e genéticas, que os levou a ter corpos jovens e vida prolongada. Só que nós sabemos, como todos os equívocos que ainda nós cometemos, eles foram mais materialistas, então adotaram métodos materiais. Nós sabemos que a fonte da juventude, ela é granjeada pelos espíritos superiores, que já superaram as mesquinharias da carne, já olvidaram os prazeres mundanos e os apegos doentios. Então, essas quatro raças que vieram, todos tinham em comum as mesmas tendências inferiores, como ainda se perpetua até os tempos odiernos, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Nós comentamos quatro raças que contribuíram para o progresso e o desenvolvimento, mas também temos que inserir aqui duas raças que também tiveram a sua contribuição, porque várias entidades nasceram e contribuíram, que foi o povo da Ásia, onde eles se estabeleceram, né, e nasceram a maioria das raças brancas. Eles se estabeleceram na Ásia e dali viajaram pelo Istmo de Suez para a África. Então, não poderemos deixar de citá-los, né? A Ásia e a África. Nós sabemos que a humanidade, com essa vinda dessa raça, muitas cidades foram concentradas, né? Eles aprenderam a cultivar a terra, aprimoraram a escrita, aprenderam a domesticar os animais e tiveram muito progresso. Eles passaram o mesmo processo com os quais nós estamos passando hoje, né? A transição planetária. Nós sabemos que para um planeta que está em processo de evolução, só permanecerão aqueles que estão condizentes com este processo. Então foi o que aconteceu lá em Capela. Capela, ela estava com os seus processos já adiantados. Então aqueles irmãos que não vibravam, né, que não estavam na mesma sintonia, eles deveriam ser expatriados para outros orbes, para que eles pudessem aprender, através da dor, do ranger de dentes, que o paraíso perdido
não está em um lugar circunscrito. Nós sabemos que esse paraíso perdido, ele se encontra dentro de nós. Ou seja, é o reino de Deus que está no coração das criaturas. Nós, quando galgarmos o nosso patamar de evolução, nós não teremos um lugar circunscrito para nos sentirmos felizes, porque nós estaremos difundindo os ensinamentos, trabalhando com Jesus, fazendo parte, da criação do universo, nos tornando co-criadores, ajudando na sustentação e desenvolvimento do universo. Estaremos transitando por todos os orbes, espalhando amor, solidariedade, fraternidade, amparando os decaídos, amparando os coxos, cegos, os estropiados. E aí, esse paraíso que aquele povo naquela época almejava, só existia numa mente materialista. Jesus, ele veio para o espírito e não para a matéria. Todos os seus ensinamentos é para que o espírito se desperte, que desperte a sua consciência, que o seu eu divino se exteriorize, que ele aprenda a exemplificar todos os seus ensinamentos. Porque não adianta, como os doutores da lei, que se sentiam os poderosos detentores da verdade, mas na verdade mesmo eles só tinham a cognição, ou seja, o conhecimento intelectual. Faltava-lhes a moralidade. É o que aconteceu com os exilados de Capela. Eles tinham muito conhecimentos, mas só intelectual. Faltava a moralidade. Então, é esse conhecimento que todos nós ainda não conseguimos trazer para dentro de nós. Muitos doutores da lei existem, mas eles aprendem a alçar voos. Eles podem aprender a fazer o bem, mas se eles não usarem esse conhecimento para a sua transmudação interior, de nada valerá. Porque, como Jesus mesmo diz, conheces a verdade e a verdade te libertará. Então, esses conhecimentos intelectuais nos ajudam para que nós possamos distinguir o certo do errado, para que nós possamos ter o discernimento. Nos ajuda a buscar, através dos conhecimentos, a exemplificá-los através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Se esses conhecimentos só ficarem para serem transformados em conhecimentos guardados no escaninho da alma, de nada valerá. Será um arquivo morto. Então, nós precisamos usá-los para a nossa transmudação. Nós seremos melhores quando nós pudermos nos autodescobrir, nos autoconhecer, porque através desses conhecimentos nós vamos nos perceber. Teremos que ter coragem de olharmos no espelho e verificarmos o estado, as condições às quais nós nos encontramos hoje. Não é vergonha você se admitir em uma condição ainda inferior, porque todos nós estamos nessa caminhada. Uns estão se despertando mais rápidos, outros estão mais preguiçosos, mais ociosos, outros estacionaram. Mas
Não adianta postergar. Um dia, esses irmãos serão impulsionados, porque a lei, ela está aí para ser cumprida. Então, nós precisamos nos despertar. Este momento aos quais nós estamos atravessando hoje é um despertar para todos nós. Esse despertamento não chegou ainda às mentes. Elas preferem continuar nesse sono letárgico, se enveredando pelos sorvedouros, se atolando nos baús, se emaranhando nas teias de aranha. Este é o chamamento para todos nós. A humanidade pede clemência, pede misericórdia. O Pai está sinalizando a todos nós: desperta, olha ao seu redor, percebe o que está acontecendo, não vire as costas, não feche os olhos, visualize, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Desperta para o verdadeiro sentido da sua vida. Veja como a humanidade está. Tantos orgulhosos, tantos vaidosos, egoístas, e todos estão passando pelos mesmos processos. Não existe cor, não existe raça, não existe costume, não existe nada. Todos estão inseridos em um mesmo processo. E quando é que os nossos sentimentos sublimes de fraternidade, de solidariedade, o nosso eu divino vai se exteriorizar? Quando é que nós vamos nos despertar para olharmos os nossos irmãos com olhos de respeito, de amor? Porque amar aqueles que são nossos afetos é muito fácil, né? E muitas vezes até os nossos próprios afetos nós ainda temos alguns sentimentos que nos retraem, né? Alguns antagonismos, né? Alguns impulsos, né? Que nos levam a não nos darmos bem, né? Cresce alguns sentimentos, né? De raiva, né? De aqueles sentimentos que muitas vezes você quer ver aquela pessoa longe de você, né? Mas tudo isso está dentro da gente. E quando nós olhamos o nosso irmão, nós apontamos os seus defeitos, né? Apontamos, criticamos, julgamos. Mas é isso que nós precisamos aprender. Esses capelinos, eles trouxeram todos esses ensinamentos para nós, mas como hoje a gente só cresce no intelectivo, né? Você vê aí que a tecnologia, ela avança cada vez mais. O homem, ele foi, né, outorgado por Deus pela inteligência. Então, Deus dá o ensejo dessa inteligência se desenvolver cada vez mais. Mas como é que o homem está utilizando essa inteligência? Será que ele está usando essa inteligência para poder suprir as necessidades daqueles irmãos que estão passando por suas dificuldades? Será que ele está olhando a situação precária, cruciante que a humanidade está atravessando? Ou ele só está usando essa inteligência para fazer pesquisas científicas onde ele vai colher mais tarde condições financeiras, né, através desses produtos que serão vendidos, né,
ele ganhar mais dinheiro, se enriquecer cada vez mais. Vamos pensar que essa inteligência, ela pode ser usada para beneficiar a humanidade. Pesquisas, nós, através dos parâmetros, sabemos que a espiritualidade maior, eles fazem pesquisas lá no mundo espiritual. Eles usam a sua inteligência para trabalhar em prol da humanidade, né? A ciência, ela pesquisa curas, remédios, né? Para que possa esses produtos serem também, né? Vamos dizer assim, por sintonia, aqueles irmãos da terra estarem também aptos a produzirem esses produtos. Mas o que é que eles fazem? Muitas vezes eles conseguem fabricar esses produtos, mas eles comercializam pelo objetivo de se enriquecerem cada vez mais. E muitas vezes até um remédio que pode ser a cura de uma certa doença, eles fazem o que? Escondem, né? Dizem que não tem cura para aquela doença. Porque não tendo a cura e você estando com aquela doença, as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas vão investir em comprar remédios para poder sobreviver. E aqueles que não têm, a sua vida será extinta, certo? Então, toda essa ajuda nós temos, porque o plano físico e espiritual, eles trabalham em comunhão. Nós deveremos perceber que quando os cientistas aqui do plano terreno descobrem, por exemplo, essa vacina mesmo que está sendo ministrada, eles foram intuídos pela espiritualidade a pesquisar, desenvolver essa vacina. Então, é ajuda, eles não trabalham sozinhos. A espiritualidade está em todos os momentos ajudando, intuindo, né? Sustentando, para que haja um equilíbrio e uma harmonia no universo. Então, para que nós possamos permanecer no plano terrestre, tem uma senha que nós deveremos inseri-las no nosso hino. É o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esta senha é que significa o emblema de todo homem terrestre que sonha, que almeja adentrar o reino de Deus. A mansuetude, ela é característica do indivíduo que cumpre as leis, que observa a ordem, que respeita os seus semelhantes, que já superaram o individualismo e venceu a si mesmo, e que venceu também, que superou a agressividade. Quão longe nós estamos desta bem-aventurança? Porque nós ainda nos descontrolamos tanto. Basta alguém pisar no nosso calo e a gente, os nossos impulsos automáticos se afloram, os gatilhos são acionados. E aí nós infringimos mais uma vez as leis divinas. Então, nós temos que buscar, nós temos que exercitar. Aí muitos dizem, é difícil. Não é difícil não, se nós tivermos a vontade de alcançar esse patamar. Claro que não vai ser, como diz, a evolução das saltos. Não vai ser da noite para o dia, mas você pode exercitar. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, no item A
geração nova, ele diz o seguinte: nosso orbe, como tudo quanto existe, está sujeito à lei de progresso. Progride fisicamente pela transmutação dos elementos que a compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 55. Existe vida fora da Terra? Sim. Será que outros planetas também são habitados? O homem da Terra está longe, como ele acredita, de ser o primeiro em bondade, em inteligência e em perfeição. E ainda no Livro dos Espíritos, na segunda parte, Mundo dos Espíritos ou Mundo Espiritual, no capítulo 4, as várias existências do Espírito, questão 176A. Existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim, existem muitos e em diferentes graus de adiantamento. Então, quando nós falamos sobre os exilados de Capela, nós que estamos aqui nesse planeta nos dias odiernos, deveremos saber como existe no Evangelho a parábola. Existem várias moradas na casa do Pai. Não quer dizer que nós viemos de Capela. Como nós já tivemos várias reencarnações, pode ser que nós viéssemos de outros orbes. E nós aqui seremos considerados como estrangeiros. Então, muitos ledos enganos existem por dizerem que somos exclusivamente de Capela. Tem homens que estão aqui na Terra, como eu falei anteriormente, que estão aqui pela primeira vez. Então eles vieram de outros orbes. Essa transição planetária que surgiu em Capela é a qual nós estamos passando hoje. Tem essa migração de espíritos, né? Hoje nós estamos assim informados de que essas crianças que estão vindo hoje são justamente, né, esses espíritos que vêm já para o mundo de regeneração. Vocês percebem que essas crianças, elas vêm com a inteligência fora do comum. Elas aprendem as coisas com a maior facilidade, com a menor facilidade, né? Sabe coisas que nem nós ainda aprendemos, né? Nós aprendemos muitas lições com elas. E é justamente esses espíritos que já estão reencarnando para fazerem parte do mundo de regeneração. Então essa transição planetária ocorreu lá em Capela, porque nós teremos que estar com a mesma vibração e com a mesma sintonia para que o progresso, né, o crescimento espiritual dê andamento, para que nós possamos conseguir alcançar o nosso patamar de evolução. Então, cada vez que nós trouxermos um conhecimento para o nosso conhecimento intelectual, nós deveremos usá-lo para a nossa transformação. Vamos usá-los para a nossa libertação interior, porque esse conhecimento, ele sendo exemplificado, é a verdade que Jesus proferiu para todos nós. É a verdade que vai nos libertar. É onde nós nos tornaremos verdadeiramente filhos de Deus. É onde nós
iremos colaborar, né? Iremos fazer parte desses espíritos que trabalham incansavelmente e que estão sempre aí nos impulsionando para que nós não percamos o leme da nossa nau, porque nós estamos numa fase de só sobrar, porque perdemos sem nenhuma assim, sustentação dentro de nós, o nosso leme. Nós estamos navegando à deriva, né? Nós estamos perdidos. Por quê? Porque nós só temos olhos para ver aquilo que nos apraz. A gente só quer satisfazer os nossos desejos. Se esses desejos, nós sabemos que os desejos são intenções superficiais. Eles estão alicerçados pelo ânimo. Então, não adianta você ter desejos. Você tem que ter vontade. A vontade é que te impulsiona. A vontade é que lhe dá forças, né? É que faz você buscar. Mesmo que você caia, que você se machuque, mas você se levanta, né? E aí passa um bálsamo, um unguento e segue adiante. E qual é a nossa força? Qual é o nosso bálsamo? Qual é a nossa direção? Qual é o nosso caminho? Ele está conosco todo o tempo. Ele não nos abandona. Só nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração e convidá-lo para que ele caminhe junto conosco. Mas, muitas vezes, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, nós o afastamos de nós. Mas ele está ali, só esperando e nós o convidemos. Porque sem ele, se nós achamos que está tudo tão difícil, sem ele se tornará um caos. Então ele é o nosso bálsamo, ele é o nosso semáforo. Vamos convidar Jesus, vamos pedir a sua companhia para que ele nos ajude a transportar as nossas montanhas, para que ele nos ajude a nos tornarmos seres melhores, para que ele nos dê força e sustentação de seguirmos o caminho da plenitude. Só com ele nós conseguiremos, mesmo que muitas vezes a gente caia, mas a gente vai se levantar, porque ele está ali para nos sustentar, para nos dar a mão. Então, não vamos desprezar as nossas oportunidades, vamos agarrá-las, vamos fazê-las com que elas sejam primordiais, que elas sejam imprescindíveis e preponderantes na nossa caminhada. Não podemos perder. Nós sabemos que esta reencarnação que nós estamos transitando nos dias odiernos é a nossa última oportunidade. Porque aqueles que não estiverem condizentes com o mundo que vai adentrar, que é o mundo de regeneração, serão como os exilados de capela. Serão expatriados, degradados para mundos inferiores. Se nós já passamos os sofrimentos, as dores no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, esse que muitos de nós iremos, será pior do que esse. E aí é onde é que vai haver choros e ranger de dentes. E foi isso que os árias não conseguiram aceitar, né? Eles
eles trouxeram, né? Quando eles vieram para a Terra, porque quando eles foram exilados para o planeta Terra, o planeta Terra ainda estava num mundo, era um mundo primitivo ainda. Então, imagine só, uma raça, um povo que já tinha um conhecimento intelectual, que já tinha um avanço. É como se ele tivesse lá em cima na escada e depois ele, né, fosse empurrado para baixo, né? E aí, como é que fica, né? E então eles guardaram muitos ressentimentos. Conforme aos parâmetros fornecidos, diz que foi a raça mais revoltada que houve, desses expatriados de lá, os degredados de Capela. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos aproveitar essa oportunidade aí, ó, esses momentos aos quais nós estamos passando aí, né? A humanidade sendo extinta da face da terra, muitos chorando, né? Muitos até blasfemando, revoltados. Mas também, o que é que nós estamos fazendo para minimizar esses acontecimentos? Será que tudo isto que está acontecendo, nós não somos os diretos contribuintes? Vamos pensar nisso, vamos analisar. Vamos nos amar mais e também amarmos os nossos semelhantes. Mas para que nós possamos amar os nossos irmãos, primeiro nós temos que nos amar. Porque eu não posso amar ao outro se eu não me amo. Então vamos fazer, né, um expurgo, vamos expurgar esses sentimentos, essas más tendências que nós temos dentro de nós. Vamos fazer uma asepsia dentro de nós, para que nós possamos olhar a humanidade com outros olhos, olhos de ver. Muitas vezes eu pego uma flor e fico vislumbrada com a beleza daquela flor. Sinto aquele aroma que me contagia. Mas será que eu volto a minha mente e o meu coração para poder perceber que aquele perfume, aquele aroma e aquela beleza daquela flor, ela passou por um processo até ela chegar ao estado que ela chegou? Será que eu olho a essência daquele processo? Ou eu só quero ver o exterior, aquilo que me está visualizando pelos olhos da matéria? Então eu tenho que olhar pelos olhos da alma. Os olhos da alma é que vão enxergar o interior, a essência, todos os processos pelas quais aquela flor chegou àquele estado. E é isso que está faltando em nós. Vamos trabalhar, né? Vamos perseverar. Não podemos nos tornarmos vítimas de coisas que nós somos colaboradores para que aconteçam. Nós nos acomodamos às situações. Nós temos que arregaçar as mangas, pegar nossa charrua e começar a arar o nosso terreno. Porque o nosso terreno é igual a figueira seca, a figueira estéril. Ela ainda não está vitalizada. Ela ainda não está dando bons frutos, nem flores perfumadas. E é triste, é muito triste, quando você se percebe, se dá a oportunidade
de até nos momentos que você se encontra sozinho, ou até mesmo quando você bota a sua cabeça no travesseiro e percebe todos os acontecimentos que ocorrem no universo, como a humanidade está se destruindo. Não é a doença que está destruindo, são os comportamentos das pessoas. Elas mesmas se destroem por si mesmas. Então, vamos fazer uma reflexão. Muitas vezes, nós proferimos palavras que o vento leva. Essas palavras, às vezes, são até esquecidas por nós que as pronunciamos. Então é preferível muitas vezes que ao invés de proferirmos estas palavras, nós adotemos a exemplificação. Vamos agir. O bem, ele é ativo, ele precisa de ação. Uma obra sem ação não é uma obra edificada. Então, para que nós possamos edificar as nossas obras, é preciso que a gente labore, que a gente busque, né, transformar. Vamos transformar o homem velho no homem novo. Vamos buscar a transformação também da cisanha, né? Transformar a cisanha no trigo. O ego, aquele que nos escraviza, no eu divino. Esse é um trabalho que todos nós fomos, né, compromissados, né? Assumimos esta responsabilidade quando nós viemos para este plano. Mas chegando aqui nós esquecemos, né? Muitos de nós dizem assim, não prometi nada disso. Como é que você pode garantir que eu prometi fazer isso? Se eu não me lembro. E é justamente esse esquecimento que Deus nos oportuniza para que nós não possamos nos vermos realmente como nós estamos, né? Porque através das nossas reencarnações nós já fizemos tantas coisas que, se nós fôssemos nos lembrar, seria uma catástrofe. Muitos poderiam até ficarem loucos, né? E hoje em dia nós abrimos a boca e dizemos, não sou capaz de fazer isso, nunca fiz isso. Então, pela misericórdia divina, Deus nos outorgou o esquecimento do passado. Mesmo porque, para nós que somos espírito, né, transitando experiências de aprendizado, para nós só existe o porvir. É esse que nós deveremos almejar. É fazermos a nossa diferença. Então, aí está o recado para todos nós. Vamos buscar, né? Vamos perseverar para que nós possamos transitar, né, por esses orbes com mais lucidez, né, com mais conscientização do verdadeiro sentido da nossa existência. Que Jesus esteja nos iluminando, nos abençoando, que nós sejamos, né, mais participativos em todos os acontecimentos que acontecem, né, no planeta. Vamos fazer a nossa diferença, porque nós alegamos que nós poderemos fazer a caridade material, mas a moral nós não podemos. Podemos sim.
Podemos fazer as duas e muito mais. Só depende da gente, da nossa vontade. Então, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e eu estarei sempre buscando a minha transformação, mesmo que não seja nessa recente reencarnação, mas o meu objetivo é me tornar um ser melhor, é buscar a minha ascensão até o Pai Celestial e peço ao Pai que me dê sempre o ensejo de galgar esses degraus. Obrigada e boa noite. Agora, meus queridos e amados irmãos, queremos agradecer a nossa irmã Jacira pela bela palestra feita por ela, pelos ensinamentos que ela nos traz essa noite. Vamos agradecer de coração e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, Deus, por ter nos criado simples e ignorantes e nos dado a possibilidade da angelitude. Vamos agradecer a Deus por ter enviado a nós para nos socorrer e para nos ter como verdadeiro filho, apesar de ser nosso irmão maior, Jesus. Essa figura tão ímpar na vida de cada um de nós e que não nos deixa órfãos. E que em todas as nossas dificuldades é Jesus que aparece. Quando nós caímos, é Jesus que nos levanta. E quando nós erramos, Jesus nos chama para explicar que devemos agir de maneira diferente. Então, nós estamos aqui para dizer a vocês que o Centelha Divina não para, que é um compromisso nosso espiritual, não é um compromisso dos homens, sim, de nós, no plano espiritual. Quando chegamos aqui, nós colocamos em execução. Pedimos a todos que aproveitem e que na hora que vocês forem olhar, entre no canal do Centelha Divina, se inscreva no canal, ajude o Centro Centelha Divina, esse Centro Espírita, a divulgar a doutrina de Jesus, que é o nosso papel, divulgar a doutrina, atender os irmãos que batem a nossa porta, levar a cura, se possível, com a permissão de Jesus Cristo, a todos que batem a porta em busca da cura. Mas a maior cura que nós estamos proporcionando é a cura do Espírito, porque é necessário que a gente tire o Espírito da ignorância que nós estamos para mostrar a grande claridade, o novo amanhecer da nova era, adentrando ao mundo em regeneração. Que a luz de Jesus Cristo ilumine todos nós, ilumine nosso caminho. Que Deus esteja sempre de braços abertos a nos esperar. Que nossos mentores espirituais nos ajudem a divulgar a doutrina do Cristo. E que Deus, essa figura tão maravilhosa, nos abençoe, nos proteja, nos dê força. Para um dia estarmos todos gravitando em torno do Pai, ao lado de Jesus. Vamos então, meus queridos irmãos, lembrar o nosso doce e amado irmão Francisco, nesse finalzinho. Antes da nossa oração, vamos falar com Francisco, como se nós estivéssemos também naquele trigal, cantando ao seu lado. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber que não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida, que generosa é luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Nossa Mãe Terra, com frutos, campo e flores, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, fonte de vida de tuas criaturas, imenso dom do teu amor.
estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Que Deus esteja no coração de cada um de nós.